Graça e paz, irmãos. Deus em Cristo continue vos abençoando. Pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. A gente vai falar nesse vídeo hoje sobre ansiedade. E a gente vai basear a nossa palavra lá em Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados ou as suas preocupações. Basta ao dia o seu próprio mal. Bem, é uma palavra que Jesus está tendo cuidado para não sofrermos de véspera. Nós sofremos muito de véspera. Então ele quer evitar isso. Sofrer por antecipação. Quando a gente não tem o controle da situação, não vai conseguir resolver nada, e a gente sofre de véspera. Então a ansiedade, né, ela pode ser provocada por nós mesmos ou por uma causa física. Ela pode surgir quando estamos debaixo de uma forte pressão, como por exemplo uma cobrança por resultados. Então ansiedade, estresse, medo, fobia, né? Fobia é antipatia forte, ódio, horror, doentio. Tensão é uma grande expectativa. São palavras que tecnicamente têm significados diferentes, mas podem ser usados como sinônimos de ansiedade. Por exemplo, alguém que nunca voou e vai voar pela primeira vez. Uma tensão, uma expectativa. Né? Então a ansiedade é uma sensação interna de apreensão, ou seja, uma preocupação por incerteza do amanhã, por incerteza do resultado. Apreensão também é insegurança, é preocupação, inquietação excessiva. Então, ou ela pode ser um temor acompanhado por alta de excitação física. Eu tive um amigo de trabalho, ele tinha problema mental de loucura. Ele era uma pessoa ótima, grande amigo, mas ele surtava. Então, queridos, quando ele surtava, o bairro que ele morava, ele ficava dando voltas nos quarteirões, dias.
família pedindo para ele parar e ele correndo. Uma loucura. Né? Excitação física muito alta. Então o corpo ele fica em estado de alerta, pronto para fugir, vai depender de cada ser humano que for acometido, né? Ou pronto para lutar, mesmo que você seja o Davi e a situação seja o Golias. Aí você vai enfrenta, é um urso, é um leão contra você, e a excitação física está lá em cima e você encara mesmo. Ou foge, vai depender de cada um. Né? Então o coração ele vai bater acelerado, a pressão sanguínea e a tensão muscular vai aumentar o suor, a pessoa pode se sentir fraca, nervosa e não consegue relaxar. Então a pessoa pode imaginar que está ameaçada por algo que ela não sabe o que é. Ela sabe que está ameaçada, agora não sabe identificar. Então a ciência ela identificou vários tipos de ansiedade. Normal e neurótica, moderada e intensa, aguda e crônica. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas agora. Então a ansiedade moral é aquela do dia a dia, quando de vez em quando existe algum perigo real ou circunstancial, é uma circunstância, tá certo? Acontece alguma coisa fora do normal. Então, a ansiedade normal ela é proporcional ao perigo. Quanto maior a ameaça, maior a ansiedade. Então, essa ansiedade normal ela pode ser identificada, controlada, reduzida, quando as circunstâncias mudam, tá certo? É uma ansiedade neurótica. É aquela que envolve sensação muito exagerada de que a pessoa está impotente e fica aterrorizada mesmo, né? Mesmo quando o perigo é mínimo ou nem existe, mas ela fica aterrorizada. Então, muitos terapeutas acreditam que essa ansiedade neurótica ela não pode ser enfrentada de maneira objetiva, ou seja, concreta, baseada em fatos reais, querendo mostrar à pessoa, né, que a realidade é outra. Não vai, a coisa neurótica não resolve-se assim. E também racional, porque não existe razão, a pessoa está, é coisa da mente dela, né, que se instalou. Porque a sua causa são conflitos internos, né? Às vezes é inconsciente. É inconsciente, a pessoa está tendo aquilo, mas é inconsciente, é neurose. Então, a ansiedade neurótica ela é desproporcional ao perigo, né? Afirma o terapeuta Rollo May. Outra ansiedade que a ciência identifica é a ansiedade moderada. E ela pode ser desejável e até saudável. Porque ela motiva, ela ajuda pessoas a evitar situações perigosas. E leva a pessoa a se tornar mais eficiente. Por exemplo, a pessoa que tem medo de altura. Na hora que alguém propõe a ela andar numa montanha russa, a ansiedade moderada vai dizer para ela que não. Então ela vai ser saudável, vai ser desejável naquela hora. Por quê? Porque ela vai motivar a pessoa a evitar uma situação perigosa. De quê? Que lá, quando ela estiver na montanha russa, no carrinho lá, ela venha desmaiar, vomitar, passar mal, morrer. Então, a ansiedade moderada é saudável. Ela está ali, associada ao medo. É que faz eu estar sempre em estado de alerta quanto ao perigo. A outra ansiedade que a ciência identifica é a ansiedade intensa. Essa é mais conflitante, né? Mais estressante. Ela pode diminuir, né, nosso limite de atenção, dificulta a concentração para realizar tarefas.
ela provoca esquecimento, o desempenho diminui, a pessoa fica incapacitada para resolver problemas e a comunicação ou o diálogo ficam prejudicados. A ansiedade intensa, ela leva a pessoa a entrar em pânico e pode causar sintomas físicos como paralisia, taquicardia ou dores de cabeça muito fortes. A ansiedade aguda, ela se instala rapidamente, né? Pode ser intensa e tem curta duração, ou seja, é um surto. Ela é uma reação aguda, penetrante, própria de uma situação grave e de breve duração. Essa ansiedade aguda, ela se manifesta algumas vezes de forma excitante. A outra ansiedade identificada pela ciência é a ansiedade crônica. É uma tensão emocional, grande concentração física e mental que pode causar rigidez contínua, permanente e se enraiza. A ansiedade crônica, ela é mais propensa a pessoas que estão sempre preocupadas. Frequentemente ela acaba provocando doença física por causa da tensão, né? E agitação corporal, ou seja, impedindo o corpo de funcionar bem. Mas antes de voltarmos para o texto, a Bíblia e a ansiedade, existem dois outros tipos de ansiedade que atrai a atenção dos terapeutas, que é o transtorno de estresse pós-traumático e a síndrome de pânico. Se alguém passar por um estresse intenso do tipo guerra, estupro, terrorismo, envolvimento em acidente grave, sequestro, um desastre natural como furacão, terremoto, pode deixar uma marca de ansiedade permanente. Durante muitos anos, após ter vivido a situação que a traumatizou, algumas pessoas têm pesadelos, né? Medo que não tem explicação, depressão e perda de interesse em atividades antes consideradas prazerosas. Eu sei de um caso de, por exemplo, uma moça que passa por um estupro e ela vem a casar e isso não foi trabalhado. E na noite de núpcias, quando o marido se despiu e a procurou, estavam num hotel, né, na lua de mel, quinto andar, e ela simplesmente, janela aberta, se jogou e se matou. Porque talvez as cenas do estupro que sofreu vieram à tona e o estresse pós-traumático, né, gerou esse pânico. E o que era para ser uma noite de prazer foi uma noite de horror, era para ser uma noite de consolidação de um casamento, né, de uma bênção, foi uma desgraça, né? Então, a pessoa que sofre, por exemplo, um assalto e a pessoa põe a arma na cabeça dela, entre os olhos, ela sente o cano da arma pressionando a sua testa e talvez, se ela tivesse acompanhado alguém, a companhia dela morreu já mataram ela. E agora a pressão está sobre ela e ela escapou viva. O que é que você acha que vai acontecer? As pessoas reagem diferente, umas mais, outras menos. E com certeza um estresse pós-traumático, um pânico vai se alojar
É muito sério isso, é preciso se trabalhar isso. É preciso entender as pessoas. Às vezes você conhece uma pessoa e a pessoa tem tudo isso aí dentro dela e você a rejeita. A primeira coisa que você faz é achar uma pessoa complicada, uma pessoa difícil, uma pessoa que não dá para conviver, que não dá para dialogar, mas a pessoa pode estar cheia dessas coisas. E aí? É preciso tratar, trabalhar. É complicado. Às vezes a pessoa fica vegetando. Então, a síndrome do pânico também é um termo usado para descrever ataques de pânicos repentinos, aterrorizantes e extremamente violentos que acometem pessoas aparentemente normais, geralmente sem avisar e quando menos se espera. A síndrome de pânico é assim. Eu, por exemplo, eu tenho pânico de gato e cachorros e aves. O pelo e as penas me fazem passar mal. Nunca sofri ataque de animais, mas eu tenho uma fobia a pelo e pena. Se um gato passar um rabo em mim, eu travo. Se eu tiver de passar a mão num cachorro, ou tiver de esbarrar com ele, eu travo. Eu vejo uma pena de um pássaro, de uma galinha solta, me dá uma situação complicada, não sei explicar. Mas eu levo de boa, ok? Então vamos voltar para o texto, a Bíblia e a ansiedade, né? Na Bíblia, a palavra ansiedade ela é usada de duas maneiras. Como uma preocupação saudável e como um estado mental de aflição ou angústia. Então a ansiedade como uma preocupação realista, é real a sua preocupação, existe de fato motivo para ela, não é condenado nem é proibido, porque faz parte da fisiologia do ser humano. Então, embora Paulo tenha escrito de que ele não estava ansioso, aflito, diante da possibilidade de ser açoitado, de passar frio e fome ou perigos, Paulo afirmou que estava ansioso, sim, preocupado, sim, a respeito do bem-estar das igrejas. Esse interesse sincero pelos outros pressionava o apóstolo diariamente. Lembra de Jesus? Quando estava se aproximando a hora da crucificação, ele foi orar. Ele sabia o que o aguardava, o que o esperava. E a ansiedade foi tão grande, real, a ansiedade real, era realmente motivo aquela ansiedade. O homem Jesus iria enfrentar aquela cruz e ele chegou a suar gotas de sangue. E pediu, Pai, se for possível, passa de mim. Se não, que seja feita a tua vontade. E graças a Deus, a vontade de Deus era que ele fosse à cruz, morresse, padecesse em nosso lugar, nos substituindo lá. Mas era real. Então, a ansiedade como aflição ou angústia, ela pode ter sido o que o salmista tinha em mente quando escreveu: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as consolações de Deus trouxeram alegria. Então, no Sermão do Monte, que nós lemos, de Mateus 6, do 25 ao 34, né? Jesus ensinou que não devemos andar ansiosos, aflitos, acerca do futuro ou de nossas necessidades básicas, como comida e roupa. Porque nós temos um Pai Celestial, disse Jesus, que sabe tudo o que necessitamos e nos dará a provisão. Então, nas epístolas do Novo Testamento, Pedro e Paulo, eles repetem, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ao contrário, né, os cristãos devem levar seus pedidos a Deus em atitude de gratidão, esperando receber a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então podemos lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor,
porque Ele cuida de nós. Então, a ansiedade como aflição e angústia vai surgir principalmente quando damos as costas para Deus. Pegamos nossos fardos, nossos problemas e tentamos resolver sozinhos. Em vez de reconhecermos a soberania e o poder de Deus e de buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, erramos e pecamos porque só estamos confiando em nós mesmos e de nos preocuparmos exageradamente com as pressões que a vida nos impõe. Então, de acordo com a Bíblia, não há nada errado em enfrentar honestamente os problemas da vida e tentar resolvê-los, lógico. Ignorar o perigo é um erro tolo, mas também é errado e doentio ficar imobilizado pelo excesso de preocupações. Então, os problemas que nos afligem devem ser apresentados a Deus em oração, pois Ele pode nos libertar do medo paralisante e da ansiedade, capacitando-nos a cuidar de forma realista das nossas necessidades e bem-estar, bem como de estar próximo de nós. E também nos ajudando a cuidar do bem-estar do próximo. Então todo mundo sabe que não é fácil afastar o desgosto ou andar ansioso por alguma coisa, não é fácil. Tá certo? Todo mundo sabe disso. Para as pessoas é difícil lançar o fardo sobre o Senhor. Confiar que Deus irá. Entregar nas mãos dele, em oração. Crer que Deus irá prover todas as necessidades. Esperar o socorro de Deus na hora certa. E saber quando devemos fazer alguma coisa para enfrentar uma situação difícil. O que é que eu devo fazer? E eu devo discernir qual é a minha parte na resolução do problema e qual é a parte que só Deus vai poder realizar. Então, os ansiosos geralmente são pessoas impacientes, que precisam de ajuda para aprender a lidar com as pressões. E dentro do cronograma, ou seja, do plano, com as várias etapas desse plano, né? Cronograma perfeito que Deus estipulou para resolver. E a gente precisa estar dentro, informado. Então, a prevenção da ansiedade, Filipenses 4:4 diz assim para nós: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E em Filipenses 4, verso 5, ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A palavra moderação quer dizer deixe que todos vejam sua atitude branda, doce, gentil, delicada e graciosa. Essas qualidades não se desenvolvem naturalmente, mas são fruto da graça de Deus e do nosso empenho em controlar nossas tendências de condenar os outros ou exigir direitos. Em Filipenses 4:6 dá instruções sobre oração em momentos de ansiedade. A oração deve abranger tudo, até os mínimos detalhes, né? Deve ter pedidos objetivos e preciosos, incluir ações de graça pelas bênçãos e bondades do Senhor. Se fizermos isso, a palavra promete a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento. Guardará os vossos corações e as vossas mentes. Então a oração ela é o maior antídoto, grava isso aí, contra a ansiedade. Filipenses 4:8, ele vai dizer: devemos ocupar nossa mente com ideias positivas, que envolve tudo que é respeitável, verdadeiro, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor.
Então isso não quer dizer que devemos negar a existência dos problemas, nem ignorar os perigos, mas a Escritura, a palavra de Deus enfatiza o poder de uma maneira de pensar positivo, baseado na Bíblia. Em Filipenses 4:9, ele vai dizer, o apóstolo Paulo se coloca como um modelo de ação a ser seguido. E ele diz, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticais, e o Deus de paz será convosco. Então o desafio do cristão é fazer o que a Bíblia ensina e não apenas ficar sentado escutando. Em meio à ansiedade, quando ela se instalar, seja ela de que nível for, se quisermos reduzi-la, temos que obedecer e nos comportar de forma que agrade a Deus. Eu concluo dizendo que Jesus colocou a ansiedade em evidência ao falar sobre o assunto no Sermão do Monte. Ele trouxe à tona esse assunto porque ele sabe que é inerente, é intrínseco, é plausível na vida de qualquer ser humano. Ora, se uma criança que não tem preocupações com nada fica ansiosa. A minha filha, quando eu embarcava, eu trabalhava no mar embarcado, os 3 primeiros dias, quando eu saía de casa para o mar, ela tinha febre constante. Febre. Inexplicável. Ansiosa, porque o pai tinha saído, muito apegada a mim. Então, Deus conhece nossas necessidades e ansiedades. Disse Jesus. O Pai conhece. Então, se Ele ocupar em primeiro lugar em nossas vidas, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, podemos descansar seguros de que Ele suprirá todas as nossas necessidades básicas. Eu disse básicas, necessárias. Não estou falando de luxo. Não estou falando de conforto excessivo. Não estou falando de uma vida de luxúria, de palacetes. O Senhor disse necessidades básicas. Que Deus em Cristo abençoe você. O que eu peço a você é compartilhe esse vídeo. Eu tenho convicção de que vai ajudar outras pessoas. Obrigado.